E aí, crianças? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um ABC Kids. E olha, a gente tem uma surpresa pra falar pra vocês. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai ver o que os nossos agentes secretos estão protegendo, que é tão importante. E agora, hein? O que será que eles estão protegendo? Vamos ver? Bora lá? Vamos lá. Preparo para a luta, visto agora minha armadura contra o pecado e tudo que é mal. Eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer. Só com Ele vou vencer. Alto! Direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marcar passo. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura contra o pecado e tudo que é mal. Eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer. Só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos
deserto. Que calor, hein? Tá terrível. Bom, sem mais delongas, vamos começar com mais um Bom de Bíblia. Está preparado, Guilherme? Eu tô. Vamos com tudo. 1. Como o apóstolo Paulo chamou o escudo? A. Escudo da verdade. B. Escudo da fé. Ou C. Escudo da salvação. Tempo! E aí, já sabe a resposta? Eu sei. Escudo da fé. Só pode ser escudo da fé. Certa resposta. Muito bem, muito bem. 2. O escudo nos protege dos A. Inimigos astutos. B. Fogos e artifícios. Ou C. Dardos inflamados do inimigo. Tempo! Tá terrível. Certa resposta! Dardos inflamados do inimigo. 3. Por que o cérebro é tão importante para uma pessoa? A. Porque é dele que saem todos os estímulos para ouvir, falar, ver, se mover e etc. B. Porque só a visão está nele. C. Porque só o olfato está nele. Tempo! Eu acho que é. Qual que é a letra A mesmo? Tô tendo confusão com isso. Porque é dele que saem todos os estímulos para ouvir, falar, ver, se mover e etc. É isso aí. Letra A, então. Letra A. Letra A. Certa resposta. Muito bom. 4. Quais as alternativas representam os dardos inflamados do inimigo? A. Mentiras de Satanás, como a Bíblia é mentira, Deus não existe. B. Satanás é inimigo de Deus. Ou C. O objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir. Tempo! As mentiras de Satanás. Que fala que Deus não existe, só pode ser mentira. Letra A. Mentiras de Satanás, como a Bíblia é mentira e Deus não existe? Isso, essa. Certa resposta! Muito bem! Vamos para a última pergunta. Número 5, complete. Estejam todos prontos para. Mas não se apresse em. Nem em C. Tiago 1,19. A. Falar, irar e ouvir. B. Ouvir, irar e falar. Ou C. Ouvir, falar e irar. Tempo! Pois é. Vou tentar mesmo assim, né? Então vai. Eu acho que é a letra B. Né? Ouvir, irar e falar? Né? Você errou, né? Versículo. Também quero o quê, né? Bom, Guilherme quase acertou todas, faltou só a 5, que na verdade é a letra C, a correta. Ouvir, falar, irar. Tem que decorar versículo. Bom, mas já que você acertou a maioria, você ainda vai ganhar o seu prêmio. Espero que você faça bom uso no meio desse deserto, nesse calor. Muito bem. Você vai ganhar Tá um quente. escudo da fé. Muito bem. Agora, pessoal, fica mais aí porque pode estar vindo história, música. Bom, espere mais um pouquinho que vai vir coisa muito legal aí, beleza? A gente vai se Bom, refrescar. Vamos fugir desse Tchau. calor. Vamos lá, Tchau, gente. pessoal. Até a próxima. Oi, crianças! Olha só, a gente está quase acabando a armadura do cristão, do soldado de Jesus. Você lembra quais são as partes da armadura? Vamos dar uma lembradinha? Primeiro foi o cinturão da verdade, né? Depois a tia Liz contou sobre a couraça,
da justiça. O cinturão caiu aqui, peraí. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz. E o último que nós vimos foi o escudo da fé, que nos protege dos dardos inflamados do inimigo. E hoje, você lembra quais são as duas partes que estão faltando? Está faltando o capacete e a espada. Hoje nós vamos ver sobre o capacete. E esse capacete é chamado capacete da salvação. Mas por que será que o soldado precisava usar o capacete? Por que será que Paulo, olhando para o soldado romano, ele pensou no capacete? Eu convidei uma amiga minha para ela contar para vocês por que precisa usar o capacete. Dá uma olhadinha comigo. Oi, crianças, tudo jóia? Hoje, se vocês observarem, eu estou num lugar muito conhecido, porém já faz muito tempo que a gente não encontra esse lugar de perto, não é verdade? Eu estou aqui na escola onde eu dou aula e eu tô com esse capacete, porque hoje nós vamos aprender mais uma parte da nossa armadura, que é o capacete da salvação. E nós vamos aprender sobre o nosso cérebro. Mas já que eu estou na escola, eu convidei a minha amiga para falar com vocês sobre o cérebro, o que passa nele, como ele funciona, certo? E ela trouxe alguém muito especial. Não se assuste, porque essa pessoa é bem diferente, porém tem tudo a ver com você e comigo. Júlia, vem cá. Essa daqui é a Projúlia. E ela dá aula comigo aqui no ângulo de Ciências, Geografia e História, certo? Então eu vou passar aqui o microfone para ela, para a gente ouvir bem a voz dela, apesar que não precisa de microfone. Júlia já tem um alto-falante próprio. Veja aqui, amiga. Manda ver. Então, pessoal, vim aqui falar para vocês sobre o nosso tão lindo e maravilhoso cérebro. Nele é que são realizados todos os nossos movimentos voluntários, erguer mão, abaixar a mão, dançar, correr, andar e brincar, e os involuntários, que é o batimento do nosso coração, a nossa respiração. Então, todos os movimentos que acontecem no nosso corpo, que nós controlamos e não controlamos, é realizado pelo nosso lindo e maravilhoso cérebro. É nele também que ficam os sentimentos, as emoções. Tudo se passa dentro dos nossos neurônios. Quando nós olhamos, quando nós sentimos o cheiro de alguma coisa. Os nossos sentidos ficam todos no nosso cérebro. É como se o nosso cérebro fosse uma biblioteca. E dentro de cada livro tivesse um dos assuntos que nós aprendemos e que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, quando você sente o cheiro de uma comida bem gostosa, o seu cérebro já vai correr lá na biblioteca e vai falar, cheiro de lasanha, não é maravilhoso? E quando você sente um cheiro assim de peixe, corre lá no seu cérebro, é peixe. Então, é no seu cérebro que fica armazenado todos os cheiros, os sons, os sentimentos de amor, de medo. E também é no cérebro que fica muito bem protegido pelo nosso crânio, né? Os nossos principais sentidos e sentimentos. Então, precisamos proteger o nosso cérebro, os nossos pensamentos. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala, ele sai do nosso cérebro. Então, nós precisamos protegê-los para pensar e falar coisas boas. Apesar da gente ter um crânio bem duro e espesso,
Ele é muito frágil, o nosso cérebro. Se acontecer alguma coisa com ele, a gente corre grandes riscos para a nossa vida toda, de levar para a nossa vida toda. Então, além, né, do nosso crânio, nós precisamos usar capacetes para protegê-los, tanto de danos físicos, quando a gente cai ou alguma assim, coisa assim, como também no nosso dia a dia. Muito bem! Ô Júlia, eu tô olhando aqui esse corpo humano aqui, né? E nós já vimos algumas partes da armadura do cristão. O primeiro é o cinturão da verdade, que ele vem aqui embaixo. Quando eu dei aula, eu tô na escola, a gente já tá dando aula. Quando eu contei a história, eu falei dos órgãos que são protegidos. Então aqui nessa parte, o que nós temos? Nós temos o intestino grosso e o intestino delgado, que é daqui que é produzida as nossas fezes. Nós também temos os nossos rins, que é de onde é produzido o nosso xixi. Então esses órgãos são de extrema importância para a gente continuar sobrevivendo, né? Exatamente. Nós vimos também com a tia Lisa a couraça da justiça, que ela protege o coração. E o coração, por que ele é tão importante pra gente? O coração, ele é um órgão musculoso e muito forte. E ele transporta o sangue para todos os lugares. Ele bombeia o sangue e o sangue passa em todos os lugares através do nosso coração. E também aqui tem o pulmão, né? Que também é de extrema importância para a nossa respiração. Por isso que o soldado tinha que usar toda aquela couraça para proteger essa parte aqui. Agora, aqui, né, o nosso boneco tá com um buraco para mostrar que o crânio, ele é uma massa, parece uma massinha que ele fica aqui. Eu vou virar ele de lado aqui, ó, porque aqui dá para ver a massa do cérebro, certo? Certo. Então, e aqui na cabeça a gente tem também que essa parte aqui é a orelha. O que acontece aqui, Júlia? Mostra esse lado aqui, ó. O que é essa parte aqui? Essa parte aqui é a nossa mandíbula e a nossa dentição, né? E aqui embaixo fica a nossa faringe, a nossa laringe. É por aqui que entra a comida, que entra o ar, que sai o ar. Toda essa parte aqui, ó, é responsável e faz parte de todos os sistemas, digestivo, pulmonar. Certo. E aqui na orelha a gente tem também tudo o que a gente consegue ouvir. Aqui não está muito bem detalhada a parte da audição que a gente fala, né? E aqui a Júlia falou do alimento, que é o que o cérebro manda para sentir o sabor, tudo. E aqui tem também o nosso nariz, onde a gente sente o cheiro das coisas. Muito legal, né? Ju, muito obrigada pela sua ajuda, pela sua explicação top. Gostaram? Bora agora aprender por que a gente precisa usar o nosso capacete da salvação. Nossa, que legal! Vocês gostaram daquele manequim lá do corpo humano? Muito joia, não é mesmo? A Júlia explicou direitinho pra gente. E olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Ela contou só um pouquinho de quantas coisas o nosso cérebro ele é capaz. E sabem, crianças, Paulo olhou ali para o capacete do soldado romano e ele ficou pensando. Sabem, crianças, o capacete naquela época, inclusive hoje até dos soldados, tudo, muitos deles, né? Mas no passado ele era feito de um metal bem resistente, bem duro. Então se um outro guerreiro batesse com a espada ou caísse alguma coisa na cabeça, protegia ali o soldado. E esse capacete, alguns deles vinham aqui, ó, na parte do rosto para proteger essa parte mais sensível aqui, ó. Vinha aqui e tinha uns também que tinham aqui atrás para proteger a nuca do soldado. Vocês sabem que nós temos 5 sentidos. O nosso corpo possui 5 sentidos. A Júlia falou um pouco sobre ele. E aqui na nossa cabeça tem 4 destes 5. Você sabe quais são? Nós temos o paladar, a audição, a visão,
o olfato, e o quinto e último é o tato, que fica nas nossas mãos. Mas em especial, Paulo estava pensando em 2 desses sentidos, que era na nossa visão e na nossa audição. Nós já falamos um pouco disso quando nós falamos sobre os dardos inflamados do inimigo, quando nós falamos sobre as coisas que nós estamos vendo, as coisas que nós estamos ouvindo. E sabe, crianças, este capacete é chamado capacete da salvação. Salvação? Sim, a palavra salvação quer dizer resgatar, salvar. Jesus fez isso por nós lá na cruz, quando ele derramou o sangue precioso dele. E se nós somos soldados de Jesus, nós somos salvos, porque o Senhor Jesus nos salvou da morte, nos salvou da separação eterna de estarmos junto da presença de Deus. A palavra de Deus fala sobre a existência de um lugar que Deus não estará, que é o inferno, onde o inimigo dele vai ser lançado. E sabe, crianças, hoje, nós que aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, nós somos salvos. Nós também somos chamados de cristãos. Você sabe o que significa a palavra cristão? Significa seguidor de Cristo. Então nós seguimos o Senhor Jesus. Nós devemos andar nos mesmos passos que Jesus andou. Quando eu digo andar no mesmo passo que Jesus andou, não estou falando para a gente ir lá para Israel, mas os exemplos que Jesus deu na vida dele, amando as pessoas, cuidando daqueles que precisavam e falando do seu amor, falando do seu sacrifício ali na cruz. E como que o Senhor Jesus via as coisas, como ele olhava para as pessoas. Quantas vezes o Senhor Jesus olhou com amor, outras vezes ele observou o que as pessoas estavam fazendo. Ele também ouviu a necessidade das pessoas. E sabe, crianças, o nosso olho, o nosso ouvido, eles podem ver e ouvir coisas que não agradam a Deus. E a palavra de Deus fala que nós temos que pensar como o Senhor Jesus, pensar como uma pessoa que crê no Senhor Jesus deve pensar. Agora, pensando na palavra de Deus, teve uma dupla, na verdade um casal, que eles não estavam usando o capacete da salvação. Eles se deixaram levar pelos olhos e eles se deixaram levar pelos ouvidos. Eles olharam e eles ouviram, olharam o que era errado e eles ouviram a voz errada, que não era a voz de Deus. Olha só quem foi. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore de jardim? Bom, ele disse que nós podemos comer os frutos das árvores de todo o jardim, menos dessa que está no centro, porque no dia em que a gente comer, morreremos. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Será mesmo? Ela realmente é tão bonita. Adão, venha ver. Oi? Coma desse fruto. É realmente muito bom. É bom mesmo. Puxa, crianças, Adão e Eva, eles não ouviram a voz de Deus. A Eva primeiro desejou aquele fruto. Depois, ela ouviu a voz do inimigo, que ele fez o quê?
Ele colocou a palavra de Deus em dúvida. Quando Deus falou para Adão e Eva, a ordem foi a seguinte: olha, vocês têm esse jardim aqui inteiro só para vocês. Vocês podem comer todas as frutas que tem aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer. E quando o inimigo, quando Satanás, através daquela serpente, falou com a Eva, ele disse assim: não vai morrer, Eva, imagina! É porque vocês vão ficar como Deus. Vocês também vão saber as coisas certas e as coisas erradas que existem. E aí a Eva, ela duvidou da palavra de Deus. Ela não protegeu a sua mente. Ela deixou-se levar pelo que ela estava vendo e pelo que ela estava ouvindo. Lembra na história do bom pastor, que o tio pastor falou sobre ouvirmos a voz de Jesus, que é o nosso bom pastor? Eva, todos os dias junto com Adão, tinha a oportunidade de encontrar Deus. E Deus falava com eles assim, ó, como eu estou falando com vocês, como a gente conversa com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, e eles se deixaram perder. É na nossa mente que nós imaginamos as coisas, é na nossa mente que a gente começa a acreditar nas coisas. Lembra que a Projúlia contou sobre isso também? Sabe? E a palavra de Deus fala sobre isso, que nós devemos saber ouvir o que é certo. Por isso que Paulo, ele foi tão enfático, ele falou tanto e tantas vezes da mesma coisa. O cinturão da verdade fala que a palavra de Deus é a verdade e que o Senhor Jesus é a verdade. O evangelho, nós precisamos anunciar do Senhor Jesus para as pessoas. A couraça, nós precisamos proteger o nosso coração para ele ser somente do Senhor Jesus. O inimigo fica inventando mentiras. Ah, a palavra de Deus não existe. Ah, não, que você não tem que obedecer ninguém. Por isso nós precisamos ouvir e ver o que Deus fala para nós. Sabe, crianças, existem muitos versículos que falam sobre isso. Talvez você está pensando assim: tá, tia Tânia, já entendi, tá? Eu preciso proteger a minha mente das coisas que eu estou vendo. Por exemplo, eu posso estar vendo aí no computador, no celular, na televisão. Eu posso estar protegendo meus ouvidos daquilo que eu ouço. Mas o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Se eu fosse separar os versículos que tem sobre esse assunto, eu poderia passar aqui mais de 1 hora ou até mais tempo com vocês só lendo estes versículos. Porém, eu separei apenas alguns para ler para vocês. Inclusive, vocês decoraram lá no comecinho das histórias do ABC Kids. Vamos ver se você lembra. Está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. E olha só o que Tiago, ele disse, que Deus falou para ele deixar escrito para que nós pudéssemos ler depois. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Tiago estava falando assim: olha, esteja sempre pronto, mas antes de você falar qualquer coisa, ouça. Qual é a nossa reação muitas vezes quando a mamãe fala alguma coisa, ou quando o papai dá uma ordem, ou, por exemplo, quando a gente está na escola e a professora fala alguma coisa? Muitas vezes a gente já fica bravo, né? Às vezes a mamãe fala assim: Gefronildo, vai lavar a louça. Aí ele pega e vira assim: ô mãe, tudo eu, por que você não manda a Godofreda lavar louça? Todo dia eu lavo louça. Gefronildo, vem pegar sua roupa aqui, vai guardar o que tá limpo, põe no cesto que precisa lavar. Mãe, mas eu já fiz isso ontem. Pois é, né? Mas você bagunçou hoje de novo. E assim vai. E a gente muitas vezes fica muito bravo. Já aconteceu com você?
alguma vez a mamãe ou alguém chega para você e fala assim: olha, eu queria falar uma coisa para você. Aí você vira e fala assim: já sei, você vai falar isso, vai falar aquilo, blá, blá. E não é nada daquilo que a pessoa iria falar. E muitas vezes com as nossas palavras nós ferimos as pessoas. E aqui Tiago está falando: olha, primeiro ouça, demore para falar e demore mais ainda para ficar bravo. E a gente costuma fazer justamente ao contrário, né? A gente mal ouve, a gente já fica bravo e já fala muita coisa. Outro livro que eu gosto muito, porque é exatamente isso, ele tem muitos versículos práticos que fala sobre coisas que nós devemos tomar cuidado de ver. Os nossos ouvidos, eu separei somente alguns. Olha só esse que está em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Olha, não é isso? Aqui é um exemplo do que eu acabei de falar. Muitas vezes a gente fala e acaba pecando, porque ou a gente mentiu, ou a gente falou demais, ou a gente ficou bravo e ofendeu a outra pessoa. E aí o que vai acontecendo? Isso vai nos levando a pecar. Agora, aquele que é prudente, aquele que pensa como um filho de Deus, ele vai ficar de boca calada. Ele vai falar: puxa, olha, eu não devo falar isso agora. Eu devo esperar o momento certo para falar. Provérbios 6, versículo 20 a 23. Olha que incrível. Agora vai falar referente aos nossos pais. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Guarde as palavras deles no seu coração e amarre-as em seu pescoço, para não esquecer, para estar sempre perto da gente. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Tem um outro versículo na palavra de Deus que diz assim: se o filho pedir pão, o pai vai dar uma cobra para ele? Não, os pais, eles amam os seus filhos e eles querem sempre o melhor. Quando a gente é pequeno, quando a gente se torna adolescente, é bem difícil a gente entender isso. A gente acha que é justamente ao contrário. Mas os nossos pais, eles já viveram mais anos de vida que nós. E eles sabem que lá na frente nós podemos nos ferir. Por isso eles falam: olha, não faz isso, olha, faz aquilo. E nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz. E muitas vezes ela será dita através dos nossos pais. Olha só: pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Lembra do Salmo 119? Que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada, ela tem a função de trazer a luz. Então aqui está falando assim, ó, o mandamento é como se fosse a lâmpada. E a instrução, quando o pai fala: olha, faz assim, faz assado, é a luz. Eu já usei essa ilustração com vocês, de andarmos no escuro e a gente acabar se batendo nas coisas e acabar se machucando, mas a palavra de Deus, ela nos ilumina. E muitas vezes os nossos pais vão enxergar lá na frente e falar: vem por aqui, olha, faz assim que é melhor. E olhem essa parte aqui, ó. E as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, muitas vezes nossos pais, eles nos corrigem, nos colocam de castigo, nos fazem pensar sobre aquilo que nós fizemos. Não é porque eles não amam a gente, mas é porque eles querem fazer que nós reflitamos as nossas atitudes e vejamos que o que nós estamos fazendo não é certo. E assim, a palavra de Deus, ela é rica. Fala também sobre coisas que nós não podemos tocar, mas em especial aqui na nossa mente. Como nós estamos protegendo a nossa mente. E por último, eu quero ler um provérbio que está lá no capítulo 18, versículo
13. 18:13, que nos diz assim, ó: falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Vocês viram como o ouvir e o falar caminham sempre junto? Às vezes também vai falar sobre o ver. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso. Então, muitas vezes nós passamos vergonha por falar no momento errado. E insensato é quando nós não pensamos antes de agir. E quando eu não penso antes de tomar uma atitude, eu não estou usando o capacete da salvação. Eu não estou pensando como o Senhor Jesus pensaria. Eu não estou pensando, puxa, o que Deus diz na sua palavra sobre isso? É claro que hoje, quando nós lemos a palavra de Deus, nós não vamos ler versículos, por exemplo, falar, olha, não vai seguir o youtuber tal, porque ele não conhece o Senhor Jesus, olha, não vai ouvir a música tal, mas a palavra de Deus, ela nos dá orientações. Então, existem muitas músicas aí que falam tantas coisas que desagradam a Deus, que falam da mulher de uma maneira assim, tão, distante, desprezível. E tem tantas músicas que falam palavrão, tantas coisas que desagradam o Senhor. Aquilo que eu penso vai ser muitas vezes transformado em palavras, e muitas vezes essas palavras são palavrões. Palavras feias que desagradam a Deus. Existem aquelas palavras que nós conhecemos como palavrão e existem aquelas palavras que ofendem. Muitas vezes a gente escuta, você é um idiota, você é um imbecil, você é isso. E estas palavras, elas são para destruição. Elas machucam as pessoas. E o Senhor Jesus nos ensina que nós temos que amar uns aos outros. Cuidado com o que você deixa passar nos teus olhos, quando você está vendo ali no celular, quando você está vendo um vídeo, quando você está vendo na televisão. Cuidado quem você está ouvindo, que você possa estar ouvindo a voz do Senhor Jesus que está na sua palavra e que você possa falar coisas que agradam a Deus, porque quando nós agradamos a Deus, nós agradamos nossos pais que estão perto de nós, nós agradamos todos aqueles que nos amam e estão perto de nós, tá bom? Então, que junto com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé, você também coloque o capacete da salvação. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é tão claro na sua palavra, quantas coisas o Senhor nos ensina que devemos fazer. Ó Deus, muitas vezes nos deixamos levar, vemos coisas que deixam o Senhor Jesus triste. Muitas vezes nossos pais dizem pra gente, olha, eu não quero que você veja esse tipo de filme, eu não quero que você jogue esse tipo de jogo. E aí quando a gente não está com eles, ou quando eles não estão em casa, ou quando a gente está na casa de um amiguinho, nós podemos ter atitudes que desobedecem a eles e desagradam ao Senhor. Ou tantas outras coisas, às vezes eu posso estar vendo alguma coisa na internet que não é bom e que deixa o Senhor Jesus triste. Ó, querido Deus, eu quero pedir que o Senhor proteja a nossa mente e que cada dia nós possamos estar lendo a Tua palavra e aprendendo mais e mais o caminho que o Senhor quer que nós sigamos. Eu aproveito também para agradecer os pais que o Senhor tem nos dado. A cada uma dessas crianças, a minha vida. Ó Deus, muito obrigada, porque no seu planejamento do ser humano, o Senhor pensou justamente em criar a família. E assim o pai e a mãe, para eles poderem orientar os filhos. Como uma lâmpada ilumina o caminho, os pais também nos ensinam o caminho que devemos seguir. Eu quero pedir que o Senhor possa estar abençoando cada uma das crianças e que cada uma delas, e a mim também, porque eu também preciso estar sempre com o capacete da salvação na minha cabeça, para eu não me deixar levar por pensamentos que desagradam ao Senhor.
Muito obrigada por tudo. Em teu santo nome eu oro e agradeço. Amém. Vamos decorar nosso versículo? Oi, crianças. Parece que tem alguma coisa errada. Vamos desvirar essa câmera? Agora sim. O versículo de hoje está lá em Provérbios 18:13 e diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Mais uma vez. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Vamos enxergar o que eu estou vendo aqui? Será que vocês conseguem memorizar um versículo de ponta cabeça? Vamos lá então. O texto diz: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. Insensatez é uma palavra bem grande e parece ser difícil, mas significa aquele que não pensa antes de agir. Se eu inverter algumas palavras, vocês conseguem de novo? Vamos lá? Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. E se agora eu tirar algumas palavras e substituir por objetos? Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Mais uma. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. Mais duas. Agora, hein? Para fechar com chave de ouro. Quem antes de comete insensatez e Provérbios 18:13. Muito bem. Aguardamos o vídeo de vocês, hein, pessoal? Até a próxima. E agora nós vamos fazer o nosso capacete da salvação. Mas como que é esse capacete? É claro que nós vamos com o nosso bom e querido jornal. Você já fez barquinho de jornal ou de papel? O nosso capacete, é difícil fazer aquele capacete romano, né? Então nós vamos com o que a gente consegue fazer, certo? Então, vocês já brincaram de fazer o capacete de soldadinho assim, no Dia da Pátria? Na escola a gente fazia sempre esse chapéuzinho aqui. E eu vou ensinar vocês a fazer, certo? Vou tirar da cabeça porque ele vai cair. Esse hoje vai ser o nosso capacete da salvação. Então você vai precisar do quê? Uma folha de jornal. Se você não tiver jornal, você vai precisar aí talvez fazer emenda num papel para conseguir caber na cabeça, né? Eu vou deixar aqui essa cola e essa fita para vocês conseguirem enxergar. Então, aqui tem a folha aberta do jornal, ok? Então você dobra ela do jeito que ela vem. E se o seu jornal fica dobrado assim também, melhor ainda. Porque o que você vai fazer? Você vai pegar aqui e você vai dobrar este lado até a dobra central e este lado... Peraí, vamos por partes. Eu vou ter que abaixar aqui na mesa para dar certo. Muita calma nessa hora. Eu vou fazer tipo uma orelha no jornal, vai ficar tipo um avião, né? Então aí eu fiz assim, agora eu vou fazer desse lado também. E deste lado. Ah, um detalhe, você precisa fazer com a parte do jornal aberto para baixo, certo? Se você fizer com essa parte fechada aqui, ó, não vai dar certo. Por quê? Porque agora ficou assim, ó. Então aqui a gente já tem metade do nosso chapéu, capacete. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa partinha aqui de baixo
e eu vou dobrá-la pra cima. Quer ver? Assim. Esse chapéu vai ficar gigante. Ó, é o mesmo processo do barco, só que a gente vai parar antes. Aí eu viro, tchum, e eu vou virar a outra parte, tá assim, ó, né? Eu vou virar a outra parte pra cima. Certo? Pronto. Aí a gente vai dar um jeito nessas orelhas aqui, né? Então a gente dobra. Não tem o desenho do triângulo aqui? Você dobra aqui e dobra. Você põe um lado pra dentro e o outro pra fora. Assim. E empurra pra dentro de novo. Pra ficar a pontinha assim, ó. E aqui do outro lado a mesma coisa. Então eu viro este lado para dentro. E este lado para dentro também. Certo? E aí o que eu faço? Se eu abrir, eu tenho o meu chapéuzão, meu capacete gigante. E por que eu peguei a fita aqui, ó? Porque a fita, como a gente para no meio do caminho do barco, certo? Eu peguei a fita aqui e colei desse lado e desse. Então, se você quiser... Ai, perdi minha ponta aqui. Mas se você quiser colar a pontinha do seu capacete, ó, por aqui pra não grudar de novo. Aí eu venho aqui no cantinho, assim, ó, e dobro. Ah, já era, né? Agora vai ficar lá. E eu faço a mesma coisa do outro lado, ok? E aí, assim, eu vou ter o meu capacete. Se você não tiver fita, você pode usar cola, certo? Passa um pinguinho de cola aqui, vira, um pinguinho de cola aqui e cola, certo? Esse daqui, ó, foi uma propaganda das eleições que jogaram aqui. Eu peguei metade e deu certinho. Na verdade, eu peguei a folha, que é metade dessa do jornal, para fazer o capacete. Que, na verdade, vai dar o tamanho da cabeça de vocês. Tá bom? Vamos para a nossa próxima atividade? Olá, família! Como vocês estão? Para a atividade de hoje, iremos precisar de uma folha de papel, uma caneta ou lápis, um canudo, se você não tiver, basta fazer um rolinho com papel, e tinta diluída em água. Na história de hoje, vimos como Adão e Eva pecaram porque não estavam usando o capacete da salvação para se protegerem das ciladas do inimigo. Quando agimos sem antes pensarmos ou respondemos sem antes ouvirmos, cometemos um erro gravíssimo e muitas vezes passamos vergonha com o resultado gerado. Nessa atividade, tudo o que iremos precisar fazer é desenhar alguma coisa na folha usando a caneta e com a tinta fazer algum detalhe, jogando ela sobre uma região do papel e com o canudo soprar a tinta. Essa tinta representa o resultado de quando agimos ou falamos sem antes pensarmos nas consequências que isso pode gerar. Como Eva e Adão fizeram, comeram do fruto sem antes considerar o que Deus havia dito. Para evitar isso, nós já sabemos o que temos que fazer, né? Usar o capacete da salvação. Até a próxima, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E o versículo de hoje está em Tiago 4:7. E hoje eu vou contar o versículo. Seja submisso a Deus, para o mal resistir.
Seja submisso a Deus, para o mal irá fugir. E foi isso aí, galera. Tchau! Seja submisso a Deus para o mal resistir. Seja submisso a Deus e o mal te irá fugir. E aí, crianças, vocês gostaram da história? Vocês viram como é que é importante a gente proteger o nosso capacete? É verdade, é muito importante. Então, protejam o de vocês. Exatamente. E ó, semana que vem temos mais uma parte da nossa armadura. Não percam. Vamos lá! Tchau!